E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre alguns dos desafios da agenda econômica. Entre esses desafios, claro, a reforma da Previdência, que ainda não teve a tramitação concluída, ainda falta o Senado. Eu estou aqui com o Samuel Moreira, que é deputado federal pelo PSDB de São Paulo, que foi relator da proposta de reforma da Previdência na comissão especial. Texto aprovado já, né, deputado? Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Ele está aqui com os papéis, a gente tem uma ideia do quanto que foi trabalhoso definir o relatório e agora está no Senado, deputado. Exatamente. A sua expectativa é favorável? Porque eles atrasaram mais uma semana, né? Tem aquela discussão se haverá inclusão dos estados e municípios agora ou não, e estão ocorrendo audiências para ouvir várias áreas aí da sociedade, vários setores, para ver se ocorre alguma mudança. Isso te preocupa? Não, olha, o Senado é uma casa de membros muito maduros, né? Ex-governadores. Acho que há um desejo na sociedade que se aprove o mais rápido possível, mas é muito importante respeitar a autonomia do Senado, de cada senador. Se houver alterações, não há qualquer problema. É a autonomia da casa do Senado. Agora, se tiver alterações de estados e municípios, seria melhor que viesse em uma PEC paralela mesmo, que deixasse o conteúdo ser promulgado de tudo que foi feito e o que for diferente que venha numa nova PEC praticamente, uma PEC paralela, para que a Câmara possa também apreciar, sem prejuízo do que já foi debatido e aprovado. Eu acho que isso é o mais normal, é o que deve acontecer, é a expectativa que se tem, até porque a reforma é algo aguardado já há algum tempo e é muito importante que isso seja resolvido o mais rápido possível. Agora, dos estados é fundamental quando se pensa num ajuste mais amplo. Nesta semana mesmo o Tesouro divulgou, a Secretaria do Tesouro, alguns dados muito preocupantes em relação aos estados. Pelo menos 12 estão fora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso quer dizer que eles gastam mais de 60% da receita com o funcionalismo da ativa e também aposentados, né? Muito grave a situação dos estados e municípios. É gravíssima. Para você ter uma ideia, a União hoje, só para ter uma ideia, o governo federal, ele gasta 55% do seu orçamento só com previdência. Sobram 45% para todas as outras coisas. Então, esgotou-se, não tem mais capacidade de investimento. Os estados estão numa situação também muito delicada, muito semelhante. Os estados estão perdendo a capacidade de investimento, precisam tomar medidas. O fato também é que a reforma da Previdência ela é o principal fator para se fazer um ajuste fiscal dos órgãos públicos. Hoje o peso maior é a Previdência, mas é preciso simultaneamente tomar uma série de medidas. Reduzir o tamanho efetivamente do Estado, é preciso um programa de reforma também do Estado, de cada ente federativo, é preciso que haja mais recursos, porque no fundo a nossa carga tributária é alta, 35%. Agora, é preciso ter mais eficiência no gasto, é preciso voltar a ter recurso para investir. E o Estado cresceu demais, o funcionalismo público, os gastos e às vezes com pouca eficiência. Então é um ajuste geral. Agora, cada um também tem que fazer a sua parte. Estados, municípios, é preciso cuidar mais do dinheiro público, né? Alguns estados já quebraram. Isso vem muito do inchaço da máquina pública, mais, né? Exatamente. Olha, veja o caso do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, já não pagam mais salários e não pagam mais as aposentadorias. Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, já quebraram. Outros vão quebrar também se não tomar nenhuma medida. Então, a expectativa nossa é de fazer ainda a reforma da Previdência para estados e municípios ainda neste momento, né? Agora, não é simples, porque tem governadores que não apoiam a reforma, querem continuar desse jeito, tem conflitos, mas eu acho que a União é que tem que agregar. Eu vou ser muito franco para você, eu acho que falta um pouco do exercício da liderança do Executivo Nacional. É preciso defender mais essa tese. Ter essa preocupação mesmo. É preciso ajudar mesmo, né? mais nessa articulação. E a própria não equipe é só econômica, querer, né? Porque o custo depois bate no Tesouro, né? Sobra para a União. E isso é outra coisa também que tem que ter um rigor mais forte da União. Eu fico verificando esses planos para ajudar estados e municípios, me preocupa bastante. Eu sou municipalista, reconheço a necessidade, mas é preciso fazer a lição de casa. Não dá para ser leniente, né, com isso. Estados e municípios que não fizerem a lição de casa, inclusive a Previdência, não podem receber mais recursos da União.
É preciso que se faça a lição de casa. Né? Qual é o compromisso? É só gastar? Eu tenho preocupações, eu vejo o ministro da Economia prometendo mais recursos para estados e municípios. Lógico que é bom, se isso levar a efeito a melhoria de serviços públicos. Agora, se for para colocar só num buraco, que não tem efeito nenhum para a sociedade, fundo preciso perdido, que se ajuste, né? Senão nós não vamos parar em lugar nenhum. Agora, mesmo o governo federal ainda tem dificuldades. Hoje mesmo o presidente Bolsonaro estava admitindo que algumas áreas de governo não estão recebendo recursos porque tem uma meta a ser cumprida. Então, a reforma da Previdência vai produzir resultado, mas não é imediato, né? E não basta. Não basta, porque é preciso que o governo tenha um programa de governo. Quando você ganha a eleição, você tem que ter um programa de governo. E você tem que tomar medidas simultâneas, mesmo no Congresso. Programa na educação, programa na saúde, redução do tamanho do Estado, medidas de ajuste. E o que a gente vê é que não há um programa. Veja que o governo está praticamente contingenciando recursos, continua gastando, não tem medidas do ponto de vista de ajuste fiscal, que não seja a reforma da Previdência, que o Congresso ajudou muito, a Câmara Federal praticamente liderou esse processo, mas é preciso que se tenham outras medidas de ajustes, e não tem. Então, está contingenciando. Não se sabe se até o fim do ano efetivamente vão ter recurso para pagar todas as suas despesas. Não se sabe. Tem um déficit já previsto para esse ano de 139 bilhões de reais. Faz 6 anos de déficit fiscal consecutivo. Isso é muito grave, porque não tem dinheiro para investimento, não tem dinheiro para gerar emprego para as pessoas. E não basta também, lógico, você tem que arrumar do ponto de vista fiscal, a Previdência sinaliza bem isso. Né, uma forte sinalização de que do ponto de vista fiscal as coisas podem melhorar, porque isso também ajuda a diminuir juros, a melhorar algum investimento do setor privado, através de financiamentos, mas o fato é que você tem que ter uma política mais forte de ajuste e você também tem que ter, além de ser uma pessoa de credibilidade, ou um governo que paga seus compromissos, às vezes mesmo devendo, mas paga em dia suas dívidas. Mas você também tem que ter estabilidade política e de comportamento. Não basta só eu ter as minhas contas acertadas. Eu não posso acordar de manhã, xingar o vizinho, ser uma pessoa instável, ou alguém que as pessoas não confiam totalmente no seu comportamento. Tem que criar maioria para dar estabilidade política e passar essa impressão como um todo para a sociedade e para os investidores. E o governo não conseguiu garantir essa maioria no Congresso, ele dependeu muito de outros partidos para conseguir a reforma da Previdência, que era fundamental. O governo está atuando um pouco no varejo. Eu acho até de uma forma relativamente improvisada, sem um programa para a nação, para o país. Na educação, na saúde, um programa de investimentos, ainda não se tem. A reforma foi um fato que nos unificou. Né? Nós perdemos a eleição, por exemplo, eu sou do PSDB, e assim como outros partidos. Nós perdemos a eleição e reconhecemos o resultado das urnas. Em que pese termos o melhor candidato, nós perdemos a eleição. Mas nós não somos daquele que acha que o quanto pior, melhor. Nós não vamos jogar no quanto pior, melhor. É o país, isso, né? Nos unifica. É importante para o país. Nós vamos aprovar a reforma da Previdência. Mas era importante que se tivesse outras agendas. E algumas delas nós vamos ser contra. Nós, particularmente, somos contra armar a população. É um debate que nós podemos fazer aqui até com mais calma. Mas não é por aí. Armando a população que você vai garantir a segurança da própria sociedade. Não é, nós já pagamos impostos. Nós temos que ter investimentos na área de segurança, exatamente, com capacitação, né, com uma segurança boa, qualificada, e não estimulando o ódio, a vingança e até coisas. Eu vejo o Rio de Janeiro. Eu fiquei muito mal impressionado. Essa semana fiquei realmente chocado ao ver que um adolescente de 16 anos toma um tiro, inocente completamente. É a política de segurança que oferece risco, estímulo, né? E assim a outra moça, coitada, com a criança no colo, e aí por diante. Quer dizer, não é por aí. Né? Nós precisamos garantir segurança investindo em segurança, estimulando, treinando a polícia com equipamentos, enfim. É um governo que nós ainda ficamos muito focados na Previdência, cumprimos essa primeira etapa, o Senado deve cumprir também, e aí vamos resolver a Previdência. Mas precisam ter outras agendas. Deputado Samuel Moreira, eu agradeço muito a sua participação, as suas informações, nós podemos entender um pouco mais de como funciona o Congresso. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Laerte Luciana.